Bueno, primeiro saludar a... Primeiramente, gostaria de cumprimentar os membros da rede PPP, todas as autoridades e participantes, também o comitê organizador por este evento, que é um espaço muito, muito positivo, um espaço de discussão que nos foi proporcionado aqui. Cláudia, você poderia projetar ali o painel que vamos ter aqui agora? O tema que vamos discutir nesta sessão é a participação dos financiamento de projetos de infraestrutura, né? Vamos seguir a mesma dinâmica das sessões anteriores, uma apresentação inicial, nesse caso, será feita pelo Alex Gerchunin, que são pesquisadores da Universidade do Uruguai. Eles apresentarão um estudo que foi solicitado pela rede PPP, e depois teremos as apresentações dos nossos panelistas, que eu vou apresentar. Vamos começar com a Silvina Panissa, ela é diretora da Unidade de Participação Público-Privado do Ministério da Economia e Finanças do Uruguai. Muito obrigada, Silvina, pela sua presença, bem-vinda. Temos Cristina Simon, chefe de infraestrutura social da divisão de infraestrutura do BID Invest. Muito obrigada, Cristina, pela sua participação. E temos aqui o Higino de Matos, que é consultor e membro do Comitê Executivo do Infra 2038 Brasil. Higino também fez parte da Secretaria PPI no Brasil, responsável pelas parcerias público-privadas. Bom, antes, então, de passar ao Alex, gostaria brevemente de fazer aqui um comentário. O tema que nós estamos discutindo é extremamente relevante para os nossos países, pois aumentar a participação privada nos projetos de infraestrutura significa expandir esses mecanismos de financiamento disponíveis e trazer os investidores institucionais, que podem ser os fundos de pensão e as empresas de seguro, por exemplo. Então, tudo que nós estamos discutindo aqui hoje, como impulsionar essas PPPs, tem esse componente financeiro que é chave na nossa agenda. Por um lado, estamos cientes de que, no momento, temos uma grande oportunidade à nossa disposição, pois há muita liquidez no mercado, num cenário de taxas de juros bastante baixas. Claro, o apetite desses investidores para os projetos de infraestrutura vem aumentando. Mas talvez possamos discutir isso, mas poderia ser ainda muito lento daquilo que nós gostaríamos. No entanto, sabemos que há muitas barreiras para que esses investidores estejam aí aptos para entrar em projetos de infraestrutura, por exemplo, os custos transacionais, os riscos específicos de vários projetos e no contexto político de vários países também. A boa notícia é que há avanços, e no caso do Uruguai, que vamos aqui ouvir com a Silvina, é um caso que podemos considerar de muito sucesso, é um programa de PPP relativamente novo, que conseguiu mobilizar seu próprio financiamento. Vamos discutir o caso do Uruguai, o Alex também vai falar um paralelo com o caso de Honduras e do Paraguai, portanto, vamos fazer aí um certo contraponto, e depois vamos aí dar sequência com os nossos panelistas ou discutindo outras realidades. Bom, sem maiores delongas, vou passar a palavra ao Alexis, que vai iniciar a apresentação. Olá, boa tarde a todos, muito obrigado pelo convite. Eu gostaria de começar com uma pequena apresentação e agradecimento. Acho que é Leandro que quer falar primeiro.
Não sei se o Leandro está conectado. Ahí está, Alex. Si no, puedes empezar, ¿no? Alex, o Leandro está conectado? Caso contrário, você já poderia começar. S- Bom, eu vou começar, portanto. Primeiramente, eu gostaria de agradecer à rede PPP por esta oportunidade de aqui fazer a revisão deste trabalho, dessa pesquisa, que eu acho que pode ser bastante útil tanto para o Uruguai quanto para outros países da região. Como eu disse, esse trabalho foi coordenado pelo Leandro Zipitria, tivemos outros colegas que trabalharam comigo, como o Marcelo Pérez e o Sebastián Albin. Também gostaríamos de agradecer especialmente a todos que, ao longo desse trabalho, nos ajudaram. Foram mais de 25 entrevistas que fizemos e, de fato, foi vital para esta nossa pesquisa. Bom, então, já enfocando no nosso tema, a motivação dessa. Vou resumir aqui rapidamente, afinal, a necessidade de investimento e o papel do financiamento privado para ajudar a melhorar esses projetos de desenvolvimento e projetos de infraestrutura na América Latina. Essa era a motivação. Por essa razão, nós buscamos enfocar 3 países, especificamente países pequenos. Nós nos focamos mais no Uruguai, na verdade, depois fomos para outros 2 países. A pergunta que nós fizemos foi a seguinte: o Uruguai não é um país líder no que aquilo que tem a ver com questões voltadas para as PPPs. Esse é uma análise bastante sintética. O Uruguai, desta forma, o que o Uruguai... no entanto, nós focamos em outros países da região e essa pode ser uma grande virtude, pois muitas vezes, ao comparar com os melhores da sala de aula, não necessariamente é algo que vai motivar-nos para melhorar, pois há várias condições que são alheias, que não se adaptam à nossa realidade. Então, portanto, ao compreendermos a experiência do Uruguai nesses 10 anos que foi a lei, na verdade, apenas 2 anos, que a lei foi aprovada em 2019, também pode ser válida para outros países que têm o mesmo tamanho em termos de economia. Bom, o estudo fala sobre o Uruguai de forma bastante sintética, temos que dizer alguns aspectos relevantes sobre a experiência do Uruguai. Primeiro, apesar do Uruguai ser um país pequeno, tem grandes aspectos fortes uma de PPP. Primeiro, é que apesar de ser um país pequeno, é um país bastante estável, com vários indicadores que demonstram exatamente isso, indicadores macroeconômicos, econômico, social, em relação à corrupção, à democracia plena. Então, essa é uma grande virtude que tem o Uruguai. Em segundo lugar, tinha ali fundos de pensão que, a partir de uma reforma que ocorreu nos anos 90, gerou várias economias do setor privado e conseguiu, ao longo do tempo, gerar uma quantidade de recursos financeiros que, além das regras, normas necessárias, pôde investir em vários projetos. Isso fazia parte das hipóteses básicas da implementação das PPPs no Uruguai. Nós percebemos logo no início de que os fundos de pensão tinham os recursos e as regras aplicáveis para participar desses projetos de infraestrutura. Depois temos que dizer que o Uruguai conseguiu construir um sistema de PPP, ou seja, também um marco institucional, um marco jurídico para as PPPs, também com a capacidade necessária para implementar esses projetos de PPP, temos que reconhecer isso. O Uruguai recebeu muita ajuda de outros países e também de organismos multilaterais. Então, portanto, o Uruguai começa ali com projetos
de PPP. Hoje já licitou 14 projetos, de maneira bastante resumida, podemos dizer que isso foi parte da pesquisa que nós fizemos, foi verificar todos os projetos que têm estruturas distintas, objetivos distintos. Nós buscamos fazer ali uma síntese, entender os elementos comuns nesses 14 projetos. Alguns são importantes, como, por exemplo, sobre a estruturação. Vimos que esse esquema de estruturação no Uruguai, o pagamento por parte da administração estava sujeito a 100% que marca a estrutura desses projetos PPP no Uruguai. Não havia nenhum tipo de garantia para os financiamentos do setor privado. E para o setor privado exigimos toda a cadeia do processo, ou seja, elaboração, construção, financiamento, enfim, tudo cabia ao setor privado. 2 pontos importantes que temos que comentar. O primeiro se refere é que o risco da demanda sempre ficou do lado da administração pública. E talvez nessa questão poderíamos aprofundar um pouco mais. E o segundo aspecto relevante que eu vou mencionar, principalmente na estruturação, os projetos estavam pensados para ser cobrados em pesos uruguaios. Isso definiu, de certa forma, o esquema de financiamento posteriormente. Temos aqui um quadro que resume os projetos que até o dia de hoje fazem parte do documento, estão em curso no Uruguai. É um resumo dos os recursos, os projetos com recursos financeiros. Temos aqui mais 5 mais que estão prestes a concluir. Está faltando um que se concluiu recentemente. Deste quadro, há 2 aspectos importantes que estão vinculados ao documento e com as lições aprendidas. É importante destacar a experiência no primeiro projeto uruguaio, que foi de uma prisão, de uma penitenciária, com um investimento de 18 milhões de dólares. Foi pensado praticamente natural para que o financiamento fosse feito com os fundos de pensão. E nesse esquema foi que aquele que estava promovendo a licitação começou a definir, a estruturar o projeto. Depois de um determinado período, definiram-se um bom projeto que acabou sendo adquirido por todas as demais, 4, na verdade, como também o Banco do Estado, que participou também dos investimentos. A experiência deste projeto foi de sucesso, pois ela teve condições de financiamento razoáveis, um prazo também razoável, porém, essa experiência deixou para os fundos de pensão no Uruguai uma lição bastante importante. É que os fundos de pensão são, de fato, investidores de uma diversidade financeira. E essa foi a primeira oportunidade para participarem de um esquema de investimentos financeiros para projetos de infraestrutura. E, segundo, já tinham as regras, o arcabouço jurídico, e, com a nossa experiência, as dificuldades próprias e a complexidade para definir um projeto desse porte. Esta dificuldade define um pouco esse processo de refinanciamento, ou seja, os fundos, sabendo desse ambicioso cronograma que tinham adiante, manifestaram essa certa dúvida. Felizmente, um pouco de paralelo a esta realidade, havia um comentário que no Uruguai que, paralelamente, o CAF propõe ao governo a implementar uma solução. Já tinha algo semelhante na Colômbia, que era a criação de um fundo de investimento especificamente elaborado para investir nesse tipo de projeto. Ou seja, era uma ideia que estavam apresentando, era gerar aonde a CAPES financiava e dali saíam seus recursos e esses fundos se encarregariam da gestão de todos os aspectos do projeto, da estruturação financeira, renegociação do contrato, enfim. E também poderiam atuar
todas as partes dessa região. Essa parte, no momento da criação desse fundo, que num primeiro momento se apresentou como alternativa a mais para financiamento de projetos no Uruguai, o primeiro papel que foi vital, que está aqui na nossa apresentação, mostrando que a partir do momento da criação deste fundo, este fundo CAFAM participa em todos os financiamentos que foram feitos até o momento. Estamos cientes de que muitos ainda não estão concluídos. Dois elementos importantes sobre o Uruguai. O Uruguai, como já foi dito, uma das hipóteses iniciais, temos que levar em consideração que os fundos de pensão tinham ali já os meios jurídicos e os fundos necessários para participar. E apenas essa questão macroeconômica, vimos que eles viram que era uma oportunidade para desregularizar um pouco a economia, e vimos que, nesse momento, a anuidade via que, antes, os projetos eram de peso uruguai, que talvez seria um bom mecanismo, pois estava bem encaixada com as necessidades dos fundos de pensão locais e porque também tinha o segundo objetivo, que era a viabilidade. No entanto, à medida que esse processo foi andando, fica claro que essa condição reduzia de forma significativa a oferta de financiamento, principalmente no que tinha a ver com a oferta já existente, quando o pagamento era em dólar. Felizmente, o Uruguai, na metade desse processo, compreendeu vivenciou essa dificuldade, e os projetos começaram a ter o dólar como unidade de pagamento, e cada responsável de um projeto poderia escolher até a metade do pagamento, poderia metade em dólar e o outro restante em peso uruguai. Essa mudança foi muito importante, pois permitiu a receita de ou seja, a participação de outros investidores. Há um aspecto muito importante que já estava, um investidor que já estava no Uruguai, e esse BNDES participa de vários projetos, sabemos que não, até o momento, está participando e teve um papel muito importante, o BID Invest, para financiar o grande projeto, que é a Ferrovia Central, que tem metade do investimento em projetos PPP no Uruguai. E, como já foi dito, mencionado em várias entrevistas que nós fizemos, isso falava-se sobre os prazos que o Uruguai estabeleceu. No momento, quando esses projetos que já foram concluídos, tem ali uma média de 19 meses, e é bem provável que, à medida que vão concluindo, vai diminuindo esse prazo. Bom, concluindo, poderíamos, já repetindo, que as lições aprendidas, poderíamos dizer que as condições, pelo fato de ser um país pequeno, e já tinha essas condições positivas para a estruturação desses projetos, atuou muito bem, principalmente no tocante aos aspectos normativos, geração de capacidades institucionais, os fundos de pensão tiveram um papel vital também, e ficou evidente que, mais à frente, e esta seria a lição mais importante, é a possibilidade de contar com recursos e as regras, ou seja, um arcabouço jurídico presente, e que eram condições necessárias para os investimentos. No entanto, tinham que levar em consideração que essas receitas não era tão fluida e precisava, nesse sentido, foi o fundo CAFAM, teve um papel também muito importante no Uruguai, como ficou claro no tocante à estrutura de financiamento dos projetos. Alex, apenas para lhe dizer que temos mais 5 minutos, por favor. Vamos concluir agora. Então, portanto, com a experiência uruguaia, nós analisamos outros países. No caso de Honduras, que, de fato, Honduras tem uma experiência bastante importante no financiamento de projetos de infraestrutura, porém, os esquemas clássicos de financiamento são esquemas que não são tão eficientes, no sentido de que
são financiamentos de curto prazo, que exigem garantias corporativas e que são muito pouco garantizados. E também verificamos nos 10 projetos que foram implementados desde que foi aprovada a legislação para esse projeto. O que nós estamos vendo, os fundos de pensão também têm o marco jurídico necessário, a liquidez é necessária também para investir, também tem o interesse dos investidores. Nesse sentido, é muito semelhante ao Uruguai. Nesse esquema geral de financiamento, há um exemplo que está um pouco diferente da estrutura e acho que é um caso interessante a ser analisado, que é a estruturação de centros, que nós chamamos centro cívico governamental, um investimento de 220 milhões, financiado com crédito de 4 fundos de pensão e mais 7 bancos comerciais. O interessante é que esse projeto tem 2 aspectos. O primeiro, que esse projeto conseguiu um sistema de financiamento mais padronizado a nível internacional, um bom meio de pagamento, sem garantias corporativas, uma boa prazo para a amortização da dívida, e que mostra que os fundos de pensão, de fato, têm o interesse, querem participar nesses projetos de infraestrutura. Teve sucesso, esses projetos, mas o mais interessante que eu tenho a dizer em relação a Honduras, como no Uruguai, a conclusão do primeiro projeto da penitenciária, o primeiro projeto, fundo de pensão, teve uma participação muito grande, da mesma forma que teve no Uruguai. Então, há o interesse de participar nesses tipos de ativos financeiros, no entanto, observamos que exige uma grande capacitação de utilizarmos vários esforços para poder levar a cabo. Então, dessa forma, a recomendação para Honduras, ela surgiu quase que naturalmente. Tendo em vista o que ocorreu com o projeto, poderíamos dizer que, igualmente ao Uruguai, depois do financiamento da penitenciária, os fundos de pensão têm interesse, têm um marco jurídico, têm a liquidez, demonstram que querem participar, no entanto, ao longo desse processo, se dão conta que a complexidade dessa estrutura desses projetos vai além daquilo que eles estavam aptos a fazer. Então, a recomendação é bastante clara, óbvia, nesse sentido. Talvez seria importante de uma incorporação de um fundo semelhante ao que tinha no Uruguai, talvez seja útil para Honduras. No caso do Paraguai, é um pouco diferente, sendo aqui bastante breve. O que ocorre com o Paraguai é que o ponto de partida é bastante diferente do Uruguai, pois não tem financiamento local. Então, tendo isso em mente, o Paraguai estrutura os seus projetos já pensando no exterior. Isso explica também o tamanho do projeto que eles estão tendo no momento, que é 5 vezes maior do que um projeto viável e semelhante ao caso do Uruguai. Este projeto, apenas dizer que ele consegue obter o financiamento. Em segundo, o prazo, que foi de 30 meses, é bastante longo. No entanto, é importante dizer aqui que esses 30 meses não explicam só questões voltadas para o financiamento, mas assim com aspectos que estão vinculados sobre a estruturação prévia dos contratos. Agora, concluindo, poderíamos dizer que uma das primeiras análises que fizemos do estudo é de que, claramente, a estabilidade institucional é uma condição vital para criar ou para ter acesso a fundos diversificados. E, nesse sentido, a recomendação talvez seja um pouco ambiciosa ao dizermos que, ao melhorar a estabilidade institucional, podemos melhorar o financiamento, porém, sabemos que uma recomendação um pouco menos ambiciosa, que muitos países já estão implementando, é ter em mente, como ponto de partida, qual é o entorno institucional
para poder implementar um determinado modelo e ver um modelo que se adapte à realidade de cada país. E, em segundo lugar, com base na experiência uruguaia e também com o que ocorreu em Honduras, é uma lição bastante importante, poder contar com fundos de pensão que tenham liquidez, que tenham marco jurídico e que queiram participar do financiamento do projeto, é uma condição sine qua non, porém não suficiente. Pode ser que para um determinado país com todas essas condições de financiamento, muitas vezes não ocorre de forma natural. Então, a recomendação é com base na experiência do Uruguai, é um papel importante que tem os fundos o Fundo Cafam, no caso do Uruguai, e gostaria de comentar aqui algo que sobre os fundos de investimento, como do Cafam, como também os fundos de pensão, fundos de investimento que já existem, e é um papel importante para poder canalizar recursos que são oriundos desses fundos institucionais dos países desenvolvidos. Acho que muitos desses anos poderão ter um papel vital para financiar projetos de infraestrutura na América Latina, se a América Latina conseguir atrair esse interesse. Bom, então aí já vamos concluindo. Muito obrigado. Muito obrigado, Alex. Muito interessante. Eu acho que as conclusões do estudo são muito interessantes porque mostram a questão das condições necessárias, porém não suficientes, para a atração de investidores. Com isto, gostaria de passar às intervenções dos membros do painel, começando com a Silvina. Silvina, você participou dessa experiência no Uruguai, não é? A partir de dentro. E eu gostaria de perguntar qual é a sua perspectiva, e fazendo o corte dos instrumentos financeiros e da participação dos investidores institucionais. Quais foram os desafios mais importantes do programa de PPPs no Uruguai? E também quais foram os fatores de sucesso que você poderia compartilhar conosco? Muito obrigada, Reinaldo. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer ao BID, é uma grande honra participar deste painel e felicitar o trabalho apresentado pelo Alexis. Pareceu-nos excelente, não apenas pudemos aceder a esse trabalho já há algum tempo, mas eu acho que resume muito bem o processo do Uruguai. Às vezes é difícil compilar num documento tão breve tudo o que foi o processo de 10 anos, com os desafios, os pontos fracos e tudo o que temos pela frente. Assim, parabéns, e nós estamos totalmente de acordo com o que diz o Alexis. Se tivesse que resumir quais foram os desafios, eu diria que no começo, evidentemente, ter um quadro normativo, um marco regulatório apropriado, com projetos bem selecionados e estruturados, atrair concessionários internacionais e contar com uma ampla oferta de financiamento. Este foi o ponto de partida que tivemos na época, e pensando como foram vencidos, ou quais desafios foram vencidos e quais ficam por vencer, geralmente o que está relacionado ao marco regulatório foi um obstáculo vencido. Evidentemente, desde que os marcos regulatórios sejam flexíveis e haja oportunidade de melhora, mas foi um bom pilar do nosso programa e ajudou a que o processo fosse conduzido de maneira adequada. Quanto à estruturação de projetos, temos projetos bem estruturados e a seleção de projetos. Eu acho também que esse foi um ponto forte. Como dizia o Alexis, hoje temos 14 projetos na carteira. Desde o início, nós tínhamos 17 projetos, ou seja, poucos projetos ficaram pelo caminho. Então, a seleção teve sucesso e a estruturação também, no sentido de que os projetos que
os projetos chegaram a bom porto, foram financiados, alguns já estão em vias de conseguir o financiamento. Quanto à atração de concessionários internacionais, eu também acho que isso correu bem no Uruguai. Se observarmos todas as licitações, vemos que na maioria das licitações tivemos consórcios integrados por uma empresa local e uma internacional, então, nesse sentido, eu também acho que tivemos sucesso. Se eu tivesse que dizer qual desafio que ainda não foi resolvido, este diz respeito ao financiamento. E como bem dizia o Alexis, o ponto de inflexão no Uruguai foi a criação do Fundo de Infraestrutura, impulsionado pela CARF, mas, isto posto e sabendo que os projetos hoje têm financiamento, ainda há desafios relacionados à atração de mais financiamento externo. Algo importante que fizemos nesse sentido foi mudar a estratégia na metade do caminho do programa, porque no começo nós licitávamos 100% em moeda local. Decidimos, então, flexibilizar a questão da moeda com vistas a atrair mais financiamento externo. Aí conseguimos a incorporação de Bidinvest, que foi muito interessante para a principal ferrovia, mas ainda há oportunidades no que seria na diversificação de instrumentos financeiros e atração de mais investidores. A realidade é que há oportunidades de melhora, porque hoje os projetos tiveram financiamento local, especialmente a partir do Fundo de Infraestrutura. Então, há boas oportunidades de procurar investimento externo, nós temos vários projetos de PPP na área de construção, e uma vez terminada a etapa de construção, estivermos na etapa de operação, eu acho que esta é uma boa oportunidade para atrair investidores do exterior, ou para o refinanciamento dos projetos, ou também para participar no equity da sociedade com um objetivo específico. O contexto atual são baixas taxas de juros internacionais, e isso é muito favorável, porque as taxas de juros acompanham essa tendência internacional. Isso pode resultar em taxas de refinanciamento mais baixas e reavaliação dos ativos. Em final do ano passado, quando no primeiro projeto que tivemos no Uruguai, a unidade de Punta Rieles, uma unidade penitenciária, recebemos um fundo especializado em infraestrutura que investiu na região, criado pela britânica Aberdeen, e uma gestora colombiana, que comprou o pacote de ações da sociedade de propósito específico. Ou seja, estes são os desafios, também creio que temos ainda tempo. É um problema incipiente que ainda pode ser avaliado, e eu acho que há espaço para resolver esses obstáculos. Muito obrigado, Silvina. Muito interessante. Eu acho que o caso de como isto evolui, por exemplo, ter mais participação em equity também, vai ser interessante de observar. Passo a palavra a Cristina. Cristina, gostaria de lhe pedir que expandisse a conversa, ainda falando de investidores institucionais, mas olhando outros casos da região, da América Latina e do Caribe. Se você poderia mencionar alguns casos e exemplos que poderíamos usar como referência. Claro, muito obrigada pelo convite. Na prática, os investidores institucionais estão interessados em infraestrutura, sobretudo em greenfield, mas a sua participação é relativamente pequena.
estimamos que provavelmente é inferior na América Latina a 5% dos projetos, ou 5% do investimento. No entanto, sem dúvida, nos últimos anos, vemos um aumento. Uma de nossas funções na BidInvest é ajudar a aumentar essa participação, acompanhar, como fizemos no caso do Uruguai, ou acompanhá-la em outros países. No contexto de como vem esta participação, ela surge de maneira mais natural em projetos brownfield e refinanciamentos, que é como ela ocorre, sobretudo em mercados mais maduros. Não obstante, e este é o caso do Chile, por exemplo, onde as asseguradoras, as companhias de seguro, alguns fundos de pensão começam a entram, aliás, estão entrando muito em refinanciamento quando o projeto já está construído e quando já se eliminou o risco de construção. Mas a verdade é que, sendo um mercado mais maduro, esses investidores estão conseguindo entrar e estão tendo capacidade para assumir o risco de construção, entrando com estruturas um pouco mais arriscadas. Em outros países, com menos experiência ou menos maduros, o que vemos são estruturas de investimentos internacionais institucionais, mas, nesse caso, assumindo mais ou dando mais garantias ao governo e assumindo mais riscos, no sentido de pagamentos assegurados ou com certa garantia durante a construção, como é o caso do Peru com os RPI, ou seja, eles podem aceder aos mercados de capital internacional e conseguir financiamento com preços muito competitivos. Mas o mercado entende que é um risco soberano, um risco país do Peru, mas, sendo risco o país Peru, o contrato implica que o governo está assumindo mais riscos, ou garantindo, digamos, de uma certa maneira, uma parte do risco de construção, em alguns casos, inclusive, sua totalidade. Essas diferenças se veem, sobretudo, relacionadas à maturidade do mercado. Estamos vendo casos um pouquinho diferentes, e esse é o caso do Uruguai, e é também do Paraguai, onde não havia experiência, e no caso do Paraguai é muito significativa, porque não houve experiências significativas anteriores, mas, como mostrou o exemplo do caso que nos apresentou Alexis, é verdade que isso exige um esforço maior para conseguir esse financiamento. Há muito trabalho e esforço por trás, bastante significativo. A realidade é que, para que entrem os investidores institucionais, necessitamos de um mercado mais ou menos amplo, com certa maturidade, ou seria conveniente que tivesse alguma maturidade no mercado de PPPs? Pode-se entrar em mercados mais jovens, mas maturidade ajuda, porque ajuda os investidores internacionais a terem já participado de algum refinanciamento, ou seja, já tem know-how de seus próprios gestores. Há uma outra questão, que também já foi mencionado pelo Alexis quanto pela Silvina, que é ter um quadro ou um marco regulatório que permita que os investidores institucionais entrem nesse tipo de projetos, porque muitas vezes não é tão fácil e também não está muito evoluído. Por exemplo, o Brasil está tendo uma mudança nesse contexto, está permitindo ou está facilitando a presença de mais investidores em infraestrutura nos próximos projetos que vão ser licitados. Muito obrigado, Cristina. A questão do risco assumido ou incorrido pelo governo, no caso do Uruguai, me chamou a atenção que o projeto projetos, por exemplo, viários, muitos países já os transmitem para a parte privada, os transferem. O Uruguai decidiu assumir este risco. Todos esses são fatores que pesam, né?
Agora eu gostaria de passar a palavra ao Higino, e agora eu vou passar ao português para o desespero dos intérpretes que ficam desafiados com o meu portunhol. Obrigado pela participação. Nos últimos anos, o Brasil deu grandes passos na direção de destravar o programa de concessão e PPPs, né? Concessão, como a gente chama a maioria dos projetos. Seja com algumas reformas regulatórias, por exemplo, a questão do marco do saneamento, ou seja, com o fortalecimento do pipeline de projetos, né? A gente tem mais projetos agora. Minha pergunta é, como esses fatores vêm afetando a participação dos investidores institucionais, né, os fundos de pensão e afins, como esses fatores e outros que você possa mencionar tem aumentado ou não a participação desses investidores no Brasil? Perfeito, Reinaldo. Primeiro, agradecer o convite a você, à Rede APP, pedir desculpa pelo português, eu prefiro falar em português com o tradutor, chegando a um bom final em espanhol, do que eu tentar fazer o portunhol e sair pior, e depois vocês vão achar que uma coisa que está boa está ruim, que o Brasil está decrescendo em vez de estar crescendo, etc. Então, vamos no português aqui, peço desculpas por não ir na língua mãe de todos vocês aqui no espanhol. Bom, mas fazendo um pouco de catch-up de Brasil nos últimos anos, né, de uma busca de histórico aí, que esse histórico explica boa parte do que a gente está vivendo hoje, né? O Brasil, há 6 anos atrás, em 2015, passou por uma crise de segurança institucional, jurídica, que foi a Operação Lava Jato, quebrou muitas das estruturas, as empresas que faziam infraestrutura todas foram envolvidas em escândalos e acabaram não conseguindo mais se financiar, e não se financiando, acabaram praticamente não participando mais desse mercado, e disso, juntamente com o Estado também limitado, com a participação do BNDES, que era o grande financiador de toda a infraestrutura local, isso desagou numa mudança que ela teve que ser profunda, e essa mudança profunda está surtindo seus efeitos agora, né? Vou citar alguns pontos que claramente trazem um pouco desse histórico, né? O PPI, que foi criada, é uma secretaria vinculada à Presidência da República do Brasil, no governo Michel Temer, foi criada para melhoria dos projetos, aumento da quantidade de projetos e a melhoria da governança do Estado para os projetos de concessão. Na sequência, foi eliminado o subsídio do BNDES, que financiava com um subsídio muito forte, através de uma criação de um novo indexador, que chamava taxa de longo prazo, que era um indexador balizado nas taxas de mercado das curvas de títulos brasileiros, né? Então, acabando o subsídio, melhora institucional, você ganha novo corpo. Na sequência, veio esse cenário que a gente está vivendo agora de taxa de juros mais baixa, a própria, como mencionado pela Cristina, as debêntures de infraestrutura foram aprovadas em 2011, ainda num outro contexto, praticamente não existiam, e de 2017 para cá elas ganharam um novo contexto, mas elas são financiadas pela pessoa física, que é quem tem o benefício do imposto. Quer dizer, o Brasil passa a ter uma composição de financiamento da infraestrutura via pessoa física, que é, acho que, talvez a única no mundo, né? Uma anomalia brasileira para financiamento de infraestrutura. Então, hoje a gente tem como grandes financiadores o BNDES, as pessoas físicas e bancos que acabaram comprando as debêntures de infraestrutura. Então, só para dar uma noção geral para vocês, hoje, há 6 anos atrás, debêntures de infraestrutura ficava atrás do BNDES em 55 bilhões de financiamento anual. Hoje ela já é maior do que o BNDES, quer dizer, a debênture de infraestrutura multiplicou por 7 em termos de tamanho, o BNDES caiu pela metade, com isso a gente chega numa inversão. Essa inversão, na nossa visão, deve ser definitiva, né? Por quê? Porque o BNDES também, ele agora, nos últimos anos, ele passa por uma mudança eles estão buscando reduzir a parte de financiamento, né? O tornando mais garantidor de operações.
e fazendo com que parte da estrutura de pessoas dentro do banco passe a fomentar a estruturação de projetos, que é muito bom, porque você aumenta o pipeline de projetos bem feitos, porque a equipe do BNDES é muito forte, né? E ele, tornando garantidor, auxilia inclusive no financiamento também dos projetos. Então a gente ganha uma lógica muito mais racional em termos de alavancagem do dinheiro do Estado, utilização do dinheiro privado, remunerar o dinheiro privado, ainda com um contexto de pessoa física preponderante, né? Hoje já se criou, além das pessoas físicas diretamente comprarem as debêntures, já foram criados 120 fundos de investimento para dívida de infraestrutura, o que é uma montanha, são quase 130 mil clientes investidores no fundo em termos de debêntures de infraestrutura. Chegou a 180, com a crise do ano passado caiu a 130, mas ainda um número muito relevante, né? E aí, uma das questões que a gente passa nesse momento, né, quer dizer, é uma melhora de financiabilidade, mais projetos mais bem estruturados e também porque, além da União Federal, né, do Estado brasileiro, os estados e os municípios no Brasil também se desenvolveram, criaram seus próprios programas de parceria de investimento, secretarias com estruturas pequenas ou grandes, chegam até 40 pessoas numa estrutura de Estado, onde eles se desenvolveram projetos que estão hoje ganhando uma fundamentação importante. Iluminação pública, o Reinaldo já falou do marco do saneamento, o saneamento também ganha uma importância relevante, a questão de parques, presídios, educação, saúde, e isso criou um pipeline robusto em várias frentes. Aonde que eu entendo que o Brasil ainda não evoluiu, que precisaria evoluir, né? Principalmente na linha de onde necessita, nas PPPs que necessitam uma contraprestação do Estado, né? Aqueles que não são concessões puras. Porque o Estado brasileiro, nas suas, tanto no Estado federal, quanto no estadual, quanto nos municipais, tem uma questão de endividamento muito grande, né? Um problema de fiscal muito forte. Então, qualquer compromisso que ele assuma de participar de uma PPP, ele acaba tendo que incluir o dinheiro na frente, ou seja, inviabiliza muito para os estados se tornarem pagantes periódicos de um financiamento ou de um equity para um projeto, né? Então, ele fica muito limitado. Então, o que tem andado muito são as concessões puras, o que não está andando são as PPPs com contraprestação pública, né? Então, não é zero, mas são poucas. Aí, nesse caso, se a gente conseguisse fechar essa equação, eu acho que aí o mundo ganha, assim, o mundo de concessões e PPPs ganharia uma multiplicaria de tamanho aqui dentro, né? Então, acho que como visão geral é isso. Assim, o que a gente pode colocar como fatos que passaram por esse período e ainda precisam de evolução, os marcos legais estão, boa parte já evoluídos, mas sempre tem uma ponta a melhorar. As agências reguladoras no Brasil, elas se estruturaram, não só a nível federal, como a nível estadual e municipal, elas começam a ganhar musculatura, corpo, se desconectar um pouco dos governos, né, que principalmente nos ambientes estaduais e municipais são muito conectadas, elas começam a se desconectar, e a gente tem até um programa no Brasil de compliance nos ministérios, quer dizer, é um programa muito interessante porque traz um ambiente de fiscalização para um ambiente público e com isso se ganha uma credibilidade enorme em termos dos projetos, né? Eu acho que é um pouco dessa visão de uma mudança que realmente a gente claramente mudou de patamar, mas ela precisou de uma quebra importante que aconteceu em 2015 e 2016, com uma combinação que eu brinco que é o alinhamento das estrelas, né? No sentido de a gente quebrou a questão de fraudes e corrupção, o dinheiro do BNDES, que é o ente público que de alguma forma financiava todo esse processo, também acabou, e tinha um governo com uma cabeça de primeiro mundo, desenvolvida e que buscou aí um desenvolvimento desse marco de concessões de forma importante. Obrigado, Gino. Não, muito interessante. Eu creio que o caso aí interessante é ver essa curva, muito interessante ver a curva.
O financiamento vem mais do mercado do que do BNDES. É um processo interessante de acompanhar. E já que você mencionou, Higino, você falou da questão dos investidores individuais, indivíduos. É um caso único. Indivíduos podem investir em infraestrutura não através de um fundo de pensão, mas através de um investimento direto, debentures. Reinaldo, a questão de fundo de pensão, e aqui para chegar no objetivo do seminário, né? O fundo de pensão no Brasil, ele acaba tendo um histórico que ele participava da infraestrutura antes dessa quebra de 2015 e 2016. Então, ele ainda está processando um problema do passado, né? Então, ele não tinha capacidade de avaliação de projetos, mas participou como acionista de projetos. Então, acabou tendo muito prejuízo. E, nesse contexto, ele ainda está numa curva de eliminação dos problemas do passado para se preparar para um novo ciclo de investimentos, né? E, do outro lado da dívida, como um crédito, né, ele tem um concorrente muito importante, que é a debênture de infraestrutura, dá para os inversionistas individuais o tax credit, né, um benefício tributário que torna o yield dos papéis mais baixo. E aí o yield do papel mais baixo não fica tão interessante para o fundo de pensão, porque ele já tem o benefício de não tributação nos investimentos. Então ele tornou-se um ativo não interessante para ele. Tem um projeto que foi desenvolvido na época que eu estava no governo, que está em fase final de aprovação no Congresso, que é um projeto que dá um benefício fiscal para o investidor, também fomentar debêntures de infraestrutura para os fundos de pensão. Então, acreditamos que para alguns setores isso se tornará uma mudança importante que trará o funding correto, com o correto suitability para os projetos de concessões. Sim, não, perfeito. Obrigado, Gino. Obrigado pela participação. Temos tempo para mais uma pergunta. Temos tempo para mais uma pergunta que eu vou dividir entre a Silvina e a Cristina. Silvina, sobre o fundo que se criou, o fundo de dívida capitaneado por CAF, e que teve um papel importante no caso do Uruguai. Você poderia nos contar um pouco como surgiu e como evoluiu? E depois eu queria que a Cristina comentasse um pouco qual é a sua perspectiva desse tipo de fundo, se é algo que pode ser replicado em outros contextos. Silvina, por favor. Resumindo bem, eu acho que o mais importante seria destacar que foi um ponto de inflexão no financiamento do Uruguai. Embora existisse financiamento, e como dizia o Alexis, vinha dos fundos de pensão, 4 fundos que tinham muito apetite por investimento em infraestrutura, queriam diversificar suas carteiras, estavam no momento de alta do ciclo, quando se lançou esse projeto de PPP, depois de 10 anos de crescimento, o fundo tinha um crescimento no número de filiados e nos montantes, e eles são, digamos, os investidores naturais desse tipo de papéis, mas o que faltava era terceirizar a análise, a negociação e o segmento dos projetos, tudo que está relacionado com essa parte. Eles não estavam acostumados a trabalhar nesse tipo de projetos e eles puderam financiar o primeiro projeto, o recinto penitenciário, mas isso foi muito complexo e não existia nos fundos equipes especializadas nisso. Sem dúvida, eu acho que a chave estava aí, ou seja, havia uma forte demanda por parte dos fundos de pensão de terceirizar tudo o que estava relacionado com a análise do projeto, com seu monitoramento e negociação dos contratos. E, com o impulso da CAF, apoiado pelo governo do Uruguai, o Ministério da Economia agiu como facilitadores. Aí nós já temos 3 fundos criados no Uruguai,
criados em 2016, 18, 19, 2 deles com 350 milhões de dólares e outro com 500 milhões de dólares. E eu creio que hoje é o que nos garante que qualquer projeto de PPP que se lança tem uma oferta de financiamento garantida. O risco seria que se centralize a fonte de financiamento nesse tipo de fundos de infraestrutura e que isto desloque a oferta de financiamento de outros tipos de atores. E por isso foi que eu comentei a mudança de estratégia no Uruguai, permitindo nas licitações que se optasse a vincular os pagamentos, pelo menos uma parte em dólares. Em alguns casos, permitiu até em 100%, porque aí abrimos oportunidades para que haja financiamento externo, além dos fundos de infraestrutura em moeda local. Eu acho que este é o resumo. Muito obrigado, Silvina. Agora, eu gostaria depois comentar com a Silvina, vou passar agora para a Cristina. Não, claro, apenas gostaria de dizer que é uma boa solução, sim, mas temos que levar em consideração que há limitações. A primeira exige tempo para articular, tem que haver, de fato, um esforço, e eu acho que isso, nas multilaterais, tem um papel vital, como que no caso da BID Invest, ou no caso da CAF, por exemplo, que acompanha este fundo, gera o monte, o elabore, o estruture, e também, claro, posteriormente, vá fazer a gestão. Exige esta estrutura de fundos, temos que considerar que tem algumas vantagens, desvantagens em relação aos bancos comerciais. Alguns têm os bancos comerciais que são bastante ativos e competitivos e muitas vezes preferem essa solução por serem mais flexíveis. No caso do Chile, principalmente com projetos greenfield ou de reconstrução, buscam mais essa solução por serem mais maleáveis e podem refinanciar. Pois também leva mais tempo estruturar e concluir essas negociações exige um trabalho um pouco maior em relação à estrutura por si só. E também exige um trabalho muito forte para atrair esses fundos para que coloquem os seus dinheiros nessas carteiras de investimento. Tem um componente aí de confiança, claro, multilateral, como eu disse no início, é um banco público local. Nesse caso, nós já vínhamos trabalhando já há algum tempo tentando criar um fundo semelhante, um BNDES, no caso do Brasil, mas sabemos que exige muito tempo, muito trabalho, muito esforço. Mas, por outro lado, tem essas vantagens de oferecer essa solução, que é na moeda local, né, que em muitos outros mercados não está disponível, não está apta para um programa de infraestrutura. E, além disso, pode gerar um mercado de capital, atraindo, assim, investimentos institucionais que têm o interesse e que casa muito bem com o prazo destes tipos de projetos de infraestrutura. Sim, muito obrigado, Cristina. Eu acho que a chave aqui é a diversificação. Tem que haver uma sinergia entre vários instrumentos distintos. Não há o domínio de uma abordagem específica. E, Gino, gostaria que temos 2 minutos. Um ponto em relação à CAF, né, que ele também tentou fazer um fundo no Brasil com essa mesma configuração, montou uma estrutura maravilhosa com BNDES, com outros players, mas infelizmente a concorrência de taxa de juros que os investidores, inversionistas individuais puseram a taxa mais baixa, acabou inviabilizando para o fundo de pensão. E aí o fundo acabou não saindo do papel. Mas é um desafio grande no Brasil esse tipo de produto mesmo. Muito obrigado, Gino. E agradeço a oportunidade aqui de estar falando com vocês. Muito obrigado. No, muy bien. Chegamos ao fim do painel. Chegamos aqui ao final do nosso painel. Quero agradecer a todos, a Alex, Silvina, Cristina e Gino. Foi um debate. Temos aqui material para discutir aqui durante toda a tarde, mas acho que fomos
bastante prudentes no manejo do nosso tempo. Quero agradecer a todos pelas contribuições. Muito obrigada a todos.